saúde bucal vai passar a ser algo obrigatório dentro do SUS. Essa nova lei, sancionada hoje, garante o benefício para todos os brasileiros. Eu quero conversar sobre esse assunto agora. Agora não, nós vamos para a reportagem primeiro. Já eu volto para falar com Pedro Bonenberg. Vamos acompanhar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que inclui a Política Nacional de Saúde Bucal na Lei Orgânica de Saúde. Dessa forma, o tratamento da saúde bucal passa a ser obrigatório no SUS. Durante a cerimônia, Lula falou que o Brasil sorridente representa para os brasileiros. E o Brasil sorridente é uma coisa extraordinária porque recupera não o sorriso, recupera a dignidade do ser humano, recupera a dignidade, o orgulho do ser humano. O presidente destacou que o cuidado com a saúde bucal também passa por outros serviços, como, por exemplo, a educação na escola. Não é só tratar no dentista, é a qualidade da água que a pessoa vai beber, é a qualidade da comida que a pessoa vai comer. Porque se não houver esse processo de educação e esse processo de investimento para melhorar essas coisas, não adianta. Os programas muitas vezes não valem a pena se as pessoas não estiverem educadas. É por isso que eu disse para a ministra Nízia que eu quero que esse programa garanta, sabe, que a gente tenha dentista para ir na sala de aula ver todas as crianças de uma escola. Tem que ver se a criança precisa de um tratamento e educar essa criança a partir da escola, para que a gente possa, daqui a 20 ou 30 anos, sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne, possam comer castanha, possam sorrir. O programa Brasil Sorridente foi criado em 2004, durante o primeiro mandato de Lula, para garantir serviços de saúde bucal de forma gratuita para a população mais vulnerável e em regiões remotas. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, mais de 80 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa em todo o país. A atenção em saúde bucal no SUS é ofertada em unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, unidades odontológicas móveis, centro de especialidades odontológicas e hospitais. O programa Brasil Sorridente também conta com laboratórios regionais de prótese dentária. Agora sim, Pedro Bonenberg já está aqui comigo. Pedro, hoje são muitas informações importantes sobre saúde. A ministra Nízia Trindade afirmou neste domingo que infecções por coronavírus vão continuar acontecendo e que, olha, o momento é de fortalecimento dos sistemas de vigilância, diagnóstico, assistência e também vacinação, Pedro. Essa fala aconteceu durante um pronunciamento feito na noite deste domingo. Pois é, Elias, foi uma mensagem, eu diria, de esperança e de união, o tom da mensagem da ministra Nízia Trindade. Essa primeira mensagem feita por ela é um anúncio de esperança, trazendo a notícia para os brasileiros do fim daquele estado de emergência internacional causado pela Covid-19. A ministra disse que recebeu essa notícia com bastante esperança, com bastante alegria, mas fez uma ressalva. Lembrou que nós vamos ter que conviver com a Covid-19 por muitos anos ainda, mas que deixa de ser uma situação emergente e passa a ser uma situação rotineira, cotidiana, ainda com cuidados, especialmente a vacinação, mas agora já sem aquele temor que a gente tinha em relação à Covid-19 nesses últimos anos. A ministra ressaltou que o número de casos e mortes causados pela Covid-19 vem reduzindo no país, especialmente as mortes e os casos mais graves, e reforçou a mensagem da vacinação, que é a vacinação a responsável, Elias, pela redução da gravidade da pandemia que nós estamos assistindo nesses últimos anos. Especialmente nesse último ano, após o início da vacinação e da chegada das doses de reforço também para toda a população. Nós lembramos o nosso telespectador que a partir de agora, qualquer pessoa com mais de 18 anos já pode, inclusive deve receber a dose da vacina bivalente, aquela vacina contra a Covid-19 que já tem nos seus ingredientes, vamos dizer assim de uma forma mais simples, uma proteção contra as novas variantes, contra as novas sublinhagens da variante Ômicron, que são as principais causadoras das infecções aqui no Brasil. Então, assim como anualmente nós temos que tomar aquela vacina contra a gripe, que atualiza, contra os vírus mais recentes da influenza, a partir de agora
isso deve acontecer também com a Covid, né, Elias? A gente deve ter uma vacina atualizada de tempos em tempos para proteger contra as novas sublinhagens da vacina da Covid-19, né? A gente teve nesse pronunciamento da ministra Nízia Trindade uma fala importante também sobre o número de mortes que nós tivemos na pandemia aqui no Brasil. Foram mais de 700 mil mortes e a ministra bateu de uma forma bastante dura na antiga gestão da pandemia do último governo, dizendo que foi uma gestão negacionista, que foi uma gestão que não ouviu os cientistas e que vidas poderiam ter sido salvas se o governo anterior tivesse ouvido as recomendações da ciência. A ministra reforçou que nós tivemos aqui no país 11% das mortes de todo o planeta, sendo que nós temos apenas 3% da população global, ou seja, houve uma morte, um número de mortes muito maior do que era esperado aqui para o Brasil. A ministra ainda agradeceu aos profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e também fez um agradecimento especial aos institutos de ciência, o Butantan, a Fiocruz, a Anvisa, que foram muito responsáveis, pela coordenação da pandemia aqui no Brasil e também pelo combate com a aprovação das vacinas, aplicação, no caso do Butantan e da Fiocruz, até a testagem das vacinas aqui no país, no caso do Butantan com a Coronavac e a AstraZeneca, no caso da Fiocruz. Então é uma mensagem de esperança, em resumo, Elias, que mostra que a pandemia, o pior já passou, mas que cuidados ainda têm que ser tomados e o Brasil precisa estar atento especialmente à vacinação. Vacinação foi o que nos tirou desse buraco e é o que vai nos manter, uma vacinação eficaz, numa linha de conforto, digamos assim, longe dos perigos da Covid-19. Elias. Muito bem reforçado, Pedro. A gente precisa lembrar todos os dias que muita gente ainda morre de Covid-19. Precisamos estar atentos em relação à vacinação. E olha, Pedro, eu sempre converso com muitas pessoas que perguntam o seguinte: olha, geralmente vocês falavam muito sobre Covid-19, de repente começaram a falar mais sobre dengue, pararam de falar sobre Covid, mas olha, todas as doenças, elas têm seu grau de importância e, claro, a imprensa, o jornalismo, ele vai respeitando exatamente a importância e o grau de perigo de cada uma. Antes, a emergência sanitária estava sendo, sem dúvida alguma, como vocês mesmos ouviram agora o Pedro falando, 700 mil pessoas morreram por Covid-19. E agora, assim como a Covid passou aquele pico, muitas pessoas perderam a vida justamente por causa do vírus, chegam agora novos problemas e novas situações de emergências sanitárias. A dengue é uma delas. Então, não vamos esquecer disso. Vacine-se, não deixe para amanhã, porque infelizmente o resultado dessa conta da falta de imunização, Pedro, nós já conhecemos. Obrigado, Pedro. Até mais.